primeiro porquê é o seguinte: o modelo queima de 48 horas, ele é um modelo não intuitivo. O que eu quero dizer com isso? Que 1 mais 1 para o corpo humano não é 2. O que significa que não é quanto mais gordura tu utiliza no exercício, mais peso tu vai perder. Isso foi comprovado por um cara chamado Tremblay em 1990. Ele estudou 2 grupos de pessoas, uma fazendo exercício aeróbio contínuo, que é aquele que tu utiliza mais gordura ao longo do exercício, e exercício intervalado de alta intensidade, que tu utiliza mais glicose ou glicogênio. E ele percebeu que a diferença na redução de peso e redução de gordura não existia diferença. Então ele provou em 1990 que o modelo de utilizei mais gordura ou acima de 20 minutos eu queimo mais gordura não funcionava. E eu fico pasmo como as pessoas hoje em dia ainda pregam isso. Dizem, eu tenho que ficar no mínimo 20, 30 minutos porque daí eu começo a queimar mais gordura. Isso é um dos mitos mais brutais que existem nessa área e eu tô aqui para derrubar. Então esse cara já em 1990 provou isso, tá? Então eu quero que vocês entendam que não quer dizer que se você utiliza mais gordura no exercício ou mais tempo de exercício é o que vai provocar um maior emagrecimento para você. E o segundo porquê é que o corpo humano ele funciona como biologia. Por quê? O corpo humano ele não funciona como uma calculadora, ele não funciona de forma como uma contabilidade, isto é, não é quanto mais caloria você gastar, mais você vai emagrecer. Todo mundo fala, hoje eu fiz exercício e gastei 800 calorias, hoje eu fiz gastei 500 calorias. E muitas dessas pessoas, elas se frustram, porque elas veem que elas gastam muitas calorias e elas acham que vão emagrecer. E no final das contas, elas não emagrecem, tá? Então, um cara que se chama Donnelly, em 2003, fez um estudo e derrubou de uma vez por todas esse mito da contagem calórica. Ele colocou 2 grupos e um grupo fazia só dieta e o outro grupo fazia dieta mais exercício aeróbio. E as pessoas que faziam exercício aeróbio contínuo, que é o treinamento da expectativa constante, que nunca chega esse dia, né? Só cria expectativa, tiveram um gasto calórico exorbitante. Foi 16 meses de estudo e presumo eu que eles tiveram um gasto calórico de 190 mil calorias. Enfim, se a gente fizesse um cálculo calórico, as pessoas desse estudo deveriam emagrecer em torno de 20 a 25 quilos no prazo de 16 meses. E o autor demonstrou no estudo que essas pessoas emagreceram apenas 5 quilos. E agora você deve estar se perguntando, mas eles não mediram o gasto calórico corretamente. Eles mediram sim, por um método que se chama água duplamente marcada, que não convém agora, porque é um termo técnico, mas as pessoas, elas estavam sempre em déficit calórico no dia. Isso quer dizer o quê? Que elas comiam muito menos do que elas gastavam. E mesmo assim só emagreceram 5 quilos e era para ter emagrecido 27 quilos. Tu imagina, as pessoas deram quase a volta na Terra caminhando, né, ao redor do planeta Terra, mais ou menos, né, e emagreceram só 5 quilos. Então eu ficaria muito frustrado. E você? Acho que sim, né? Então, por isso que o modelo matemático não funciona. O modelo matemático, quem utiliza é o treinamento da expectativa constante, que é o aeróbio de longa duração. E a queima de 48 horas utiliza o modelo biológico, que é o quê? Alteração metabólica, elevação de hormônio que faz a redução de gordura e não só gasto calórico. E é isso que vocês têm que estar presente, tá? E o terceiro porquê é a diminuição do quociente respiratório. Esse aqui é uma grande sacada para quem quer perder gordura sem fazer nada. Alguns estudos mostram que o exercício aeróbio de longa duração, que todo mundo teme em fazer, não altera o quociente respiratório. O que é o quociente respiratório? Quanto mais baixo for o quociente respiratório, maior será a utilização de gordura em repouso, só para se manter vivo. Então, o treinamento queima de 48 horas, que é o intervalado de alta intensidade, ele diminui o quociente respiratórios a níveis drásticos. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que treina com mais intensidade, mas por menos tempo, consome mais gordura em repouso. Isso quem verificou foi o Richter.
em 98. Ele verificou que pessoas que se exercitam com mais intensidade, com mais qualidade e não quantidade, tendem a ter um quociente respiratório mais baixo. Então lembra que eu comentei daquela sacada para te deixar o teu metabolismo um pouco mais alterado e tu consumir gordura enquanto tu está no sofá comendo pipoca, assistindo um filme? Então, a grande sacada é você alterar o quociente respiratório. Por isso que ao montar esse sistema queima de 48 horas, eu pensei nisso. Eu pensei, como é que eu posso, de forma eficaz, diminuir o quociente respiratório para fazer com que as pessoas, no momento do lazer, no momento que estão tomando um chocolate quente, no momento que estão comendo um cupcake, ainda continuar queimando gordura. Então, é por causa da intensidade. Então, tudo isso é equalizado para que essa alteração ocorra de maneira significativa e proporcione, assim, o emagrecimento, tá? Um outro porquê que o sistema queima de 48 horas é muito mais eficaz que o treinamento da expectativa constante, que eu costumo chamar o exercício aeróbio de longa duração, porque tu treina e cria a expectativa de que no dia seguinte você vai acordar mais magro. E essa expectativa continua aumentando dia após dia e você não enxerga nenhuma redução de peso ou simplesmente em 2 meses 500 gramas. E isso aí frustra qualquer um. Por isso que eu intitulei o exercício aeróbio de longa duração de treinamento da expectativa constante, tá? Então vamos lá, mais um porquê aqui. Aumento de metabolismo de repouso. Na realidade, muitos estudos mostram que o treinamento intervalado de alta intensidade, que é a base da queima de 48 horas, provoca um aumento do metabolismo de repouso em até 10 a 15% do repouso. Isto é, se o seu metabolismo de repouso é 1.500 calorias, só para se manter vivo, para bater o coração, para respirar, é de 1.500 calorias, após um treino queima de 48 horas, seu metabolismo pode se alterar de 10 a 15%. Isto é, se é 1.500 de repouso, se altera em mais 150 calorias, 180 calorias. Isso significa que tu está queimando 150 calorias a mais só por causa do treino, tá? Sem fazer nada. É como se você treinasse na segunda-feira e na terça e na quarta ainda estivesse queimando caloria por causa do treino de segunda, do treino queima de 48 horas, tá? Então, um cara verificou alteração de metabolismo com treinamentos de alta intensidade, mas por poucos minutos. Ele se chama Schwenk. Em 2002, ele provou que treinamentos de alta intensidade proporcionam uma alteração de metabolismo em até 38 horas. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas o treinamento não é queima de 48 horas? Então, no anterior eu expliquei que o quociente respiratório ele diminui e alguns estudos verificou que até 11 horas após um dia provocava uma alteração nesse metabolismo. Então a pessoa utilizava mais gordura. Se a gente fizesse a conta aqui, daria 49 horas, daí eu arredondei para 48 horas. Então quer dizer que se tu treinar a queima de 48 horas num dia, tu vai ficar por 2 dias queimando sem ter que fazer absolutamente nada. Tá? Então assim, no treino queima de 48 horas, tu treina, vamos dizer, 10 minutos num dia, e tu fica com o metabolismo totalmente alterado. Já no treinamento da expectativa constante, tu treina 60 minutos e o metabolismo fica alterado por no máximo 12 horas. Então eu te pergunto, o que tu prefere? Treinar 10 minutos e alterar 48 horas o metabolismo ou treinar 60 minutos e alterar 12 horas o metabolismo? Fica meio óbvio isso, eu prefiro desperdiçar toda esses minutos que sobram com convívio social, indo pro shopping, tomando um café, passeando com os amigos, indo pra balada, enfim, né? Eu acho que tu também prefere isso. Então, esse é um outro porquê. Então, o treinamento queima de 48 horas ele proporciona uma alteração metabólica de até 2 dias. Isto é, tu transforma o teu corpo literalmente numa máquina de derreter gordura e ainda deixa tudo em piloto automático, sem fazer nada. Então, a outra alteração é bioquímica hormonal. O que significa isso? Que após realizado um treino de alta intensidade, que é a característica do sistema queima de 48 horas, tu eleva alguns hormônios que fazem a redução de gordura e a melhor notícia que ainda é principalmente na região da barriga, que são os hormônios GH, adrenalina e noradrenalina. Então esses 3 hormônios aqui, eles se elevam de forma estratosférica depois do treino,
sistema queima de 48 horas. Então, tu eleva esses hormônios e faz a redução de gordura. E quem verificou isso aqui? Diversos estudos, um deles é o Gibala, né? Em 2006. Gente, tu vê que cada explicação que eu dou tem um estudo por trás, não é uma coisa baseada na minha intuição, não é algo que eu acordei hoje de manhã e decidi botar a cara no Brasil, no mundo, sei lá, e dizer que funciona. Não, são anos e anos de estudo e aplicação prática em alguns alunos, tá? Então, a elevação desses hormônios ocasionada pelo do treino sistema queima de 48 horas, verificada pelo Gibala e mais uma centena de outros autores. O último porquê, menor duração. Esse aqui é um dos melhores porquê. É como eu comentei antes, você prefere treinar 60 minutos e alterar 12 horas o metabolismo ou treinar 10 minutos e alterar 2 dias o metabolismo? Fica óbvio que o treinamento queima de 48 horas ele tem custo-benefício muito melhor. E esse lance de menor duração também não fui eu que criei na minha cabeça, mas sim todos os protocolos que fazem validação do treinamento de alta intensidade verificam que de 2 até 20 minutos de exercício intenso já conseguem alterar todas essas análises metabólicas que eu estou falando aqui. E quem verificou isso aqui também é o Tabata, em 1997. Ele mostrou que tu não precisa desperdiçar grandes horas da tua semana ou do teu dia para investir em exercício, que existe um exercício mais inteligente, que é o treinamento de alta intensidade, que é a base sustentável da queima de 48 horas. O modelo queima de 48 horas é um modelo não intuitivo, então assim, não é quanto mais caloria, quanto mais gordura eu consumir, mais eu vou emagrecer, tá? Isso é derrubado por alguns estudos. Isso aqui não é minha intuição que está dizendo, mas sim esses estudos que foram comprovados cientificamente, que serviram de marco para montar e criar sistema de queima de 48 horas. Segundo ponto, o corpo não funciona como matemática, então esquece aquelas esteiras lá com gasto calórico. Ah, quantas calorias tu gastou hoje? Hoje a Madonna treinou e gastou 300 mil calorias. Não interessa, isso é um número. O único número que tem que estar presente para ti é o CPF e identidade, de resto esquece os números, tá? E o terceiro é o quociente respiratório, que é um dos mais importantes, que é uma alteração totalmente qualitativa, que enquanto você estiver dormindo, você vai estar consumindo mais gordura. Aumento de metabolismo de repouso, consome gordura a moda louco, alteração bioquímica hormonal, elevação de GH, adrenalina, noradrenalina, para você entender, tá? Esses hormônios aí que tu tem que gostar deles, tá? E menor duração, de 2 a 20 minutos de exercício. Um abraço, não precisa mais nada do que isso. E agora eu vou dar a grande sacada então para você que quer realmente emagrecer rápido, tá? Quando tu pensar em exercício, a primeira coisa que tu tem que pensar não é no quanto, mas no como. O como, ele vai basear a tua intensidade. Muitas pessoas chegam para mim, eu faço 1000 abdominais por dia, eu faço 2000 abdominais por dia. Isso não significa que o treinamento dela é bom. Se ela consegue fazer 1000 abdominais, é porque alguma coisa está errada. O treinamento dela não está qualitativo, está quantitativo. Então, invista no como e não no quanto. Sempre pense que menos agora, a partir de agora é mais. O corpo não é intuitivo. Todas as alterações que acontecem no nosso corpo não é intuitivo, não é quanto mais eu fazer, mais eu vou emagrecer, não é quanto mais caloria eu gastar, mais eu vou emagrecer, não é quanto menos eu comer, mais eu vou emagrecer. Você tem que pensar que menos é mais. E a metodologia sistema queima de 48 horas, ela equaliza isso muito bem, para que você não precise se exercitar por mais sem ter algum outro benefício, tá? Então pense daqui para frente que menos é mais, não o quanto, tá? E pensando nisso, se menos é mais, quer dizer o quê? Que você vai ter mais tempo. Agora, daqui em diante, tu vai ter mais tempo. Gente, o legal da vida é poder sair com os amigos, é poder se divertir com a família, sem ter aquele compromisso chato com a academia, sem saber que tu vai ter que ficar 8 horas da semana numa academia. Isso é muito chato. Se tu começar pensando nisso, se as pessoas continuarem pensando nisso, nada vai mudar nesse mundo. Entendeu? Então elas têm que conhecer isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com algum amigo, algum familiar que precisa dessa informação. Então o que eu quero fornecer para vocês é o seguinte: um sistema de treinamento super simples, que não necessita de nenhum equipamento e que tem por objetivo te dar mais tempo para poder viver.